Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo nós estaremos falando um pouco sobre demônios camuflados, demônios ocultos e aonde eles se escondem. Você sabia que quando os demônios se camuflam por trás de alguém ou por trás de algo, eles têm mais êxito dentro do inferno do que quando eles vêm de uma forma escancarada, aonde quase todo mundo consegue perceber que ele está ali. Então, dentro desse vídeo, você vai entender um pouco sobre como os demônios se camuflam e se escondem. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago conteúdos espirituais para a sua edificação. Este canal tem orações, esse canal tem campanhas, tem vídeos espirituais para você aprender um pouco sobre a verdade espiritual que te liberta. Então, você que está aqui pela primeira vez assistindo esse vídeo, não se esqueça de apertar o botão embaixo, se inscrever e ativar os sinos de todas as notificações. A primeira coisa que eu quero que você entenda sobre esse assunto: os demônios precisam mudar de estratégias para que eles possam ter êxito dentro dos seus trabalhos, ou seja, êxito em enganar, êxito em destruir, êxito em levar pessoas ao inferno através do engano. E para isso, esses demônios precisam se camuflar de algo ou por trás de alguém. Porque quando o mal vem de uma forma muito escancarada, a grande parte das pessoas, principalmente os escolhidos, vão enxergar de uma forma muito nítida. Mas assim como a palavra de Deus diz que naqueles últimos dias, Satanás poderia enganar até mesmo os escolhidos, porque ele vai usar de camuflagem, ele vai se esconder por trás de muitas coisas para levar essas pessoas ao engano e à perdição. E eu vou estar trazendo aqui termos específicos por onde os demônios têm se escondido e eles têm tido grande êxito no inferno contra muitas pessoas e principalmente contra aqueles que estão se tornando cristãos nessa atualidade de apostasia. Quando nós falamos de coisas que estão no mundo ímpio, é muito fácil se enxergar e notar que ali existe a manifestação do maligno de uma forma muito nítida e muito clara. O mundo já é do maligno. Só que Satanás tem as suas estratégias e ele sabe que muitos cristãos têm essa capacidade de enxergar com clareza que aquelas práticas do mundo não pertencem a Deus, porque o mundo já é do maligno. Por isso que Satanás ele tem se utilizado de muitas coisas para que ele possa se camuflar, se esconder, para que as pessoas aceitem a ele de uma forma inconsciente. Por isso eu quero que você entenda aqui: os demônios precisam se esconder e se camuflar para que as pessoas aceitem ele de uma forma inconsciente, sem saber que ele está por trás, que ele está agindo ali em oculto. Muitas pessoas atualmente, ou até mesmo uma pessoa ímpia do mundo que não serve a Deus, ou até mesmo os cristãos que estão dentro da igreja sem discernimento nenhum, quando essas pessoas procuram identificar alguém que tem demônio ou alguém que está possesso por demônios, a primeira coisa que essas pessoas vão analisar é se aquela pessoa está caindo, se estrebuchando no chão, se aquela pessoa está caindo no chão endemoniada. Mas, na maioria das vezes, existem demônios camuflados e ocultos na vida de muitos crentes e de pessoas que eles não vão se manifestar. Por mais que a pessoa apresente que tem demônios por conta dos seus comportamentos, por conta dos seus frutos, aquela pessoa não vai cair estrebuchando na igreja. A pessoa não vai cair possessa, porque são demônios camuflados que agem na vida daquela pessoa. Então, isso não vai acontecer. Muitas pessoas se enganam por uma pessoa não cair se estrebuchando no chão, pensam que aquela pessoa não tem demônio
pelo fato de não ter acontecido isso, pelo fato dela não ter visto esse tipo de manifestação na vida daquela pessoa. Mas Jesus Cristo, ele traz aqui algo muito importante que, pelos frutos, conhecereis se aquela pessoa está cheia do Espírito Santo ou se aquela pessoa está possuída por demônios. Quando uma pessoa não cai e não se manifesta, não significa que não exista demônios agindo de uma forma camuflada na vida daquela pessoa, porque eles fazem isso para enganar e pensar que eles só estão presentes no corpo de alguém daquelas pessoas que caem e se estribucham no chão. Enquanto isso acontece, eles continuam agindo na vida daquela pessoa, usando ela como instrumento para praticar a maldade. Então, por onde os demônios se escondem? Por trás de alguém que apresenta comportamentos que identificam que o mal, o diabo, está presente na vida daquela pessoa. Comportamentos cotidianos, palavras pronunciadas, palavrões, palavras torpes. Aquela pessoa, mesmo crente, ela profere palavrões, tem a boca torpe. A sua linguagem não foi moldada, não foi lapidada pelo Espírito Santo. Ela apresenta raiva, ela apresenta ódio incontrolável, ela é tomada pela ansiedade, ela é tomada pelo medo, ela é tomada pelo cansaço e pela preguiça. E isso significa que existem demônios camuflados agindo na vida dela. Ela não caiu, ela não se estrebuchou, mas os demônios estão camuflados, agindo na vida dela através de cada comportamento apresentado. Porque os demônios, muitas das vezes, eles agem através de influências. Então, nem toda pessoa vai cair possessa. Os demônios estão possuindo a mente, estão possuindo os olhos, estão possuindo a língua daquela pessoa, mas para quem está vendo, aquela pessoa não tem demônio, porque ela não caiu, ela não se estribuchou no chão, então ela não tem demônio. Mas pelos comportamentos de quem tem o discernimento, sabe que existe um demônio camuflado na vida daquela pessoa que pela aparência não se apresenta, porque o demônio está escondido pela boa aparência. Pessoas que têm a mente torpe, pessoas que têm a mente maliciosa, pessoas que têm o coração que tem raiva, que tem ódio. Existem demônios camuflados na vida dessa pessoa que age com influência. Então, ela está sendo influenciada por demônios que agem de uma forma oculta na vida dela. Porque os demônios, eles têm mais êxito quando eles agem na vida de alguém que tem aparência de crente, alguém que carrega o nome de Cristo, alguém que aparenta ser uma pessoa boa. Por quê? Por trás disso, eles conseguem algo para se esconder. Porque se eles vier através de uma forma escancarada, todos irão saber que ele está ali. Quando você vê uma pessoa que é das trevas, automaticamente quando você olha para aquela pessoa, você sabe, esta pessoa está possuída pelo maligno. Mas quando nós olhamos para uma pessoa que tem uma aparência que não aparenta ter demônios, mas que porém possui comportamentos demoníacos, nós chegamos a pensar que aquela pessoa não tem demônio. Mas através do discernimento, nós sabemos que aquela pessoa está possuída pelos frutos e os comportamentos apresentados de alguém que está cheia de demônios. Quando o diabo entrou em Judas, ele não caiu, ele não se estribuchou, mas continuou a fazer e praticar as suas práticas maliciosas. Os seus comportamentos foram apresentados quando o diabo entrou no corpo de Judas. E existem muitas pessoas assim, elas não caem no chão, elas não se estribucham, mas o diabo está nelas, agindo de uma forma camuflada e oculta. Porque existe algo na vida delas, a qual aqueles demônios estão se escondendo por trás. Algo que parece somente um comportamento, algo que parece somente uma prática inocente, algo da sua personalidade, algo do seu dia a dia, algo do seu cotidiano, mas existem demônios ali por trás, aproveitando esta parte e esse termo para se esconder por trás daquilo que parece normal ou cotidiano.
Outro lugar pela qual os demônios se escondem, por trás das religiões. Jesus não é religião, o evangelho não é religião, porque religião foi criada por Satanás, então Satanás criou todas as religiões. Então nós vemos que existem muitas seitas, muitas igrejas que têm os seus ensinamentos contrários com a palavra de Deus, com o evangelho genuíno, e isso são seitas, são religiões que não levam a Jesus Cristo por estar dando falsos ensinamentos acerca da palavra e conduzindo as pessoas ao caminho de perdição. Então Satanás está ali por trás, escondido por trás de obras de caridade, escondido por trás de palavras de amor, escondido por trás daquela seita, daquela religião que parece ser boa, que parece que vai levar a Cristo, mas na verdade é um caminho disfarçado de luz, mas que leva à perdição eterna. Atualmente, Satanás criou muitas religiões, seitas, que pregam a Jesus, que acreditam em Deus, que diz que Deus existe, mas quando nós vamos rever a parte doutrinária, é totalmente contrário à palavra de Deus, aos ensinamentos genuínos da palavra de Deus, aos mandamentos genuínos. Então, quando ele implanta Jesus no meio de tantas heresias, de tantas falsificações da palavra de Deus, aquilo engana muitas pessoas. Porque entenda algo, existem pessoas que são levantadas com visão espiritual, como escolhidas, para serem a liderança. A liderança faz o quê? A liderança espiritual. Eu não estou falando de liderança eclesiástica, mas sim liderança espiritual. Pessoas que foram levantadas por Deus para abrir os olhos das pessoas. Então, as pessoas a qual Deus levantou, ela automaticamente incentiva as pessoas a abrirem os seus olhos para não serem enganadas. Mas aquelas pessoas que não foram levantadas por Deus, mas que estão ali para receber a ordenança e o conselho vindo através dos líderes que o Senhor levantou como líder espiritual, se essas pessoas que não foram levantadas para ser líderes espirituais, para abrir os olhos de outras pessoas, elas vão acabar sendo cegas e enganadas por Satanás, porque elas precisam de incentivo dessa liderança espiritual para abrir os seus olhos espirituais. E quando nós deixamos de denunciar as estratégias que Satanás tem utilizado para se camuflar, essas pessoas acabam sendo enganadas, porque elas precisam de incentivo, precisam ouvir as palavras que vêm da liderança espiritual que está ali para abrir os olhos das outras pessoas, porque elas tiveram visão da parte de Deus sobre aquilo. Então entenda algo. Satanás, ele se disfarça de luz para enganar com facilidade. E quando os escolhidos começam a receber a visão dada por Deus sobre aquilo aonde Satanás está se escondendo, esses demônios começam a criar outras estratégias de esconderijo para se camuflar. Então, a cada dia que passa, Satanás ele vai se esconder por trás de coisas diferentes. Não são coisas que estão aí no mundo, porque o mundo já é do maligno, mas são coisas que estão dentro da igreja, porque o alvo de Satanás não é aqueles que estão no mundo, mas é a igreja. Então Satanás ele tem criado estratégias, tem se camuflado em vidas de pessoas que estão na igreja, líderes que estão na igreja, para ensinar falsas religiões, para levar pessoas a crer em um falso evangelho, e esses líderes, essas pessoas não vão cair e não vão se estrebuchar no chão, como uma forma de camuflagem a qual os demônios que estão usando aquela pessoa como instrumento para levar toda a multidão para a perdição, porque muitos só acreditam quando vê e nota com os olhos físicos, mas nós acreditamos somente quando nós vemos com os olhos
espirituais. Então tome muito cuidado com os demônios camuflados que estão por trás de pessoas que se aparentam ser boas, de pessoas que se aparentam ser luz, de religiões que aparentam ser verdadeiras, que pregam a Cristo, porque eles vão se esconder de uma forma para que você não venha perceber. Por isso é importante buscar em Deus o discernimento espiritual para que você não venha a ser enganado.